Um bom dia, então, para todos, todas e todes. Com muita alegria que nós estamos aqui no setembro, junto com o início da primavera, mas com muito calor pelo Brasil afora, ou muitas tempestades, né, Chero? Nós aqui hoje tivemos uma prosa inicial mostrando como é que isso tem afetado, né, o nosso clima, portanto, a nossa história, portanto, a nossa cultura, e como é que parece que a gente agora vai começar a viver isso de outras formas, né? E, enfim, essa é um pouco da realidade que hoje começamos aqui falando, mas eu quero dizer da nossa alegria de ter a Sharon aqui com a gente hoje, professora Sharon Moretti. A gente teria um encontro em agosto, mas que acabou também, Sharon, sendo um encontro bem interessante entre nós, assim, de debate, de discussão, a partir da sua provocação no seu texto que a gente leu. Então, você não esteve presente, mas você esteve com a gente, mesmo que não na presença, mas no pensamento, nas reflexões que fizemos a partir da sua leitura, e essa é uma dinâmica que a gente ainda não tinha feito no círculo, a gente tem outras, mas esta não. Então, eu achei bem interessante assim o debate que nós fizemos a partir do texto, a forma como nós também lemos o seu texto. Então, eu quero, ao dizer isso, te agradecer pela oportunidade de ter você aqui com a gente. Eu queria fazer a apresentação para quem ainda não te conhece, acho impossível porque, mas de qualquer forma, acho importante também deixar registrado aí o nosso olhar e a sua um pouco, né, da sua história e contar para você também um pouco como é que o círculo, até para a gente, né, como se a gente se apresentasse para você e te apresentasse para nós também, para passar a palavra para você. A ideia nossa é sempre um diálogo, então você fica bem à vontade, não tem né? Se alguém quiser, só se você quiser outra lógica, mas acho que não. Mas a ideia é que você fale e a gente vai também, quem quiser levantar a mão, a gente vai aí conversando ao longo desse tempo. Mas era muita vontade de ter você aqui com a gente. Então, era dia 26, como o Gabriel está trabalhando feito um doido, ele não conseguiu fazer o cartaz para hoje, mas a gente acabou também encaminhando para o nosso Instagram. Mas a ideia é que a gente tenha oportunidade aí desse diálogo hoje com você, e para isso eu pensei da gente contar um pouco aí como é que a gente tem desenvolvido, então por isso que eu disse que a reunião de agosto foi diferente do nosso processo metodológico, mas que foi muito legal e provocado aí por você também, então te agradeço mais uma vez. No Círculo, a gente já começou fazendo encontros quinzenais, agora a gente está fazendo encontros mensais por conta de toda a sobrecarga, mas nós já começamos remoto, porque a gente começou na pandemia. O Círculo é um círculo bem novo, ele é de 2020, está completando agora em setembro, gente, 3 anos, porque a gente começou em setembro de 2020. Então, nós construímos uma forma de se organizar aí, a partir mesmo daquilo que a gente foi se encontrando e identificando como desejo, vontade, necessidade aqui de fazer no círculo. Então, nós criamos alguns momentos no círculo. O em leitura, que é um tempo que a gente lê obras do Paulo Freire, então, a gente já leu juntos, né? Aí a gente cria, a gente chama de grupos circulantes. Aí um grupo circulante cuida desse debate a partir do livro, das nossas leituras. Então, nós já lemos Pedagogia, Educação como Prática da Liberdade, Pedagogia do Oprimido, Pedagogia da Autonomia, e o último foi Educação em Mudança. Tem esse momento que é o que a gente faz o de hoje, que é a gente convidar pessoas que também estudam, que também têm uma praxis freiriana para vir conversar com a gente. Então, a gente já teve o professor Celso, aí da Federal de Santa Maria, falando um pouco do caminho metodológico que ele faz, já tivemos a Ivanilde, já tivemos o professor Alexandre Saul, enfim, são várias pessoas que a gente vai convidando para compartilhar um pouco, né, os olhares freirianos por aí, e aí chamamos de encontros. O Em Praxis é um movimento que a gente tem aprendido muito com ele, mas a ideia é que a gente também
compartilha as nossas praxes freirianas, aqui mesmo do círculo, porque a gente é um grupo que tem muitas pessoas, assim, nós hoje somos quase 60. Claro que a gente é muito um vem e vai, né? A gente brinca que o círculo é cheio de chegadas e partidas. É gente que sai um pouco, porque aí está num tempo do doutorado difícil. Então, enfim, nós temos esses ires e vires, mas a gente tem muitas gentes aqui que têm praxes freirianas. Então, o Em Praxis é um pouco para a gente compartilhar essas praxes. O Em Formação é um processo que a gente acabou criando aqui também no Círculo, porque tem algumas pessoas da sociedade mesmo, dos movimentos sociais, que acabam nos procurando para pensar em formação. E eles querem ter um curso sobre Paulo Freire, querem conhecer mais Paulo Freire, então a gente criou esse momento que é do Em Formação, para fazer esse movimento que a gente entende também importante de retornar, né, à sociedade também algo que é uma demanda, uma necessidade, uma exigência do próprio movimento ou da própria sociedade. E, por último, o Em Pesquisa, que também é o mais recente dos nossos movimentos no grupo, porque a gente construiu um projeto de pesquisa coletivo. E isso demorou um tempo, porque até que a gente também foi se encontrando, se apropriando dos princípios e tal. E aí criamos o projeto coletivo nosso de pesquisa, chamou Observatório Paulo Freire, que a ideia é que a gente tenha nesse... como que a gente... Não, eu quero te contar primeiro o processo, então, por que que é o processo mais recente nosso, porque a gente criou um grupo circulante também, com pessoas do círculo, e nós fomos estudando e construindo esse projeto coletivamente, a partir do quê? Das cartas dos encontros do Paulo Freire. E aí a gente pegou essas cartas, que então a gente recortou, né, porque também tinha que ter um prazo, 98, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008 e 2010, são os encontros internacionais, aqueles que terminam com uma carta, e que a gente acabou fazendo a partir das leituras dessas cartas, que foram disponibilizadas pela Ângela Antunes, do Instituto Paulo Freire, ela que desde que a primeira ideia que a gente teve aqui de criar o círculo, foi ela a primeira interlocutora, assim, né, de conversar um pouco, além da Anima, claro, mas a Anima já é uma amiga de outras e anos antes, mas quando a primeira pessoa que contribuiu para esse processo também foi a Ângela, eu gosto de rememorar esse tempo aí, que parece que foi ontem, mas já está começando a fazer história. Aí a gente elegeu, então, a partir dessas cartas, alguns princípios para a nossa pesquisa. A dialogicidade, criticidade, solidariedade, alteridade, diversidade, democracia. Quer dizer, princípios que a gente foi acabando retirando das cartas, assim, como princípios que essa era também sempre um dilema nosso, né? Fazer pesquisa por fazer não fazia sentido para a gente. Tinha que ser uma pesquisa que tenha essa função social, que acompanhe esses princípios que a gente defende, e com isso, e é por isso que a hora que você chegou, a Hilda estava contando um pouco aí do movimento dela, a gente criou no nosso observatório, Paulo Freire, 4 linhas, até para abrigar todo mundo que está no círculo. Uma linha que a gente chama de formação de professores, né, que é a linha aí até que eu mais habito, a linha de direitos humanos, que também é uma linha que tem gente aqui no grupo, que faz um pouco essa discussão, para além tem gente de outras profissões, que não são professores e professoras, que também trabalham com Paulo Freire na perspectiva dos direitos, né? A Silvia, inclusive, estava aqui, que é uma das pessoas que também coordenou a elaboração da linha. Uma linha também que a gente chamou de escola como espaço de relações, por conta da quantidade de pessoas que a gente tem também nas escolas, e pensando a escola, e refletindo sobre a escola, então nós temos uma linha que hoje muitas dessas pessoas não estão, né, porque estão nas redes aí, mas também tem gente aqui, como a Sônia está comigo na formação, a Sandra está comigo na formação, enfim, não vou lembrar de todos os nomes aqui agora, mas, enfim, tem todo um movimento de todo mundo que participou do processo, né?
E a linha quarta, que é a ecopedagogia, que é a que a Hilda faz parte, com o Leonardo e outras pessoas também que abrigam essa linha. Então, são 4 linhas temáticas que compõem o observatório, com essa ideia de que a gente possa fazer o movimento de pesquisa, mas um movimento de pesquisa que relaciona com essa ideia da praxis, né, de fazer a ideia freiriana do processo, e, ao mesmo tempo, a gente aqui também, e aí nós estamos aprendendo, né, ainda como é que a gente vai também se aprofundar nos estudos sobre, né, que a gente ainda não fez esse movimento. A gente acabou de construir o projeto, então estamos super frescos, ele foi cadastrado nesse ano de 2023, porque nós concluímos o projeto nesse ano. O que para mim é muito legal, porque desde o início, né, assim, eu queria também que o grupo fosse um grupo de pesquisa, mas eu não queria que fosse um grupo de pesquisa com um projeto que não fosse nosso. Então, a gente acabou construindo e agora a gente vai trilhar o caminho também da pesquisa, da extensão e do ensino, porque a gente é cada um aí na sua relação com o ensino, e aqui também na universidade com a criação de uma disciplina que chama Princípios Éticos Freirianos, uma disciplina que é da graduação, é uma disciplina optativa, mas uma disciplina para todos os cursos de licenciatura. Disciplina, então, essa que a gente criou em 2016, que eu acho interessante, gente, também para compartilhar com todo mundo, né? Uma disciplina que foi muito... exigiu muita luta, assim, né? Para que ela existisse, porque foram muitos os estranhamentos, vamos chamar assim, dessa disciplina, mas o fato é que este semestre, agora que nós vamos começar, no ano de 2024, nós vamos ter 4 turmas de princípios éticos freirianos. Eu fiquei muito feliz, assim, porque aí são os cursos que vão demandando, porque como é optativa, os cursos vão demandando. Então, tem semestre que nem tem demanda, tem semestre que tem uma, e esse agora nós tivemos o pedido de 4 turmas, então compartilhei com todos e fiquei feliz com isso, quanto mais a gente conseguir, né, fazer esse movimento mesmo de compartilhar a Freire, eu acho que a gente também, isso só acontece porque a gente está aqui nesse círculo. Então, dito isso do nosso movimento, eu vou apresentar para vocês, então, a professora Sharon, para quem não conhece, assim, que é uma pessoa que eu tenho como referência, Sharon. Se eu não te disse, eu acho que eu já te disse lá no grupo que a gente está do café, eu tive mais proximidade com a Sharon, porque a Liana a convidou para participar daquele grupo que a Liana montou desde lá daquela vez que eu fui discutir a educação e mudança no café, e aí a gente está no movimento juntas, mas sempre foi uma referência para mim, a Sharon, nos seus escritos, nas referências que a gente tem, especialmente, eu sempre falo aqui no Círculo, Sharon, que são grupos que se aproximam do meu pensamento com Paulo Freire, porque a gente sabe que tem diferenças também, né? E tem grupos que têm outras formas de vê-lo, mas eu me aproximo muito do grupo de vocês pelas leituras. Um deles, né, é Paulo Freire, uma arqueologia bibliográfica, que eu achei esse trabalho maravilhoso, fantástico, seríssimo, rigoroso, todos os adjetivos que eu tenho para dizer o quanto ele foi importante até para mim no processo de conhecimento dessas fontes e origens do Paulo Freire, né? Fontes da pedagogia latino-americana, esse eu não conheço, mas aí foram buscas aí que eu fiz do seu, e aí você vai ter oportunidade de falar conosco, mas também esse livro que a Sharon está, a pesquisa e educação, mediações para transformar, aí, a pesquisa e educação, mediações para transformação social, também organizado pela Sharon. Paulo Freire no Rio Grande do Sul, legado e reinvenção. Educação clandestina, achei esse nome tão legal, depois você podia explicar esse livro, que eu também não li, claro, mas é só na busca, né, do seu currículo. Então, essa discussão mesmo, que pela forma como a gente te lê, né, como é que você vai caminhando com essas leituras freirianas em outros espaços. Educação Popular e Docência, esse livro eu também tenho. Reflexão e Ação é uma revista, mas que também aí com organização e artigos, eu acho que o artigo que a gente acabou pegando é daqui.
a sua tese de doutorado, né, Nosso Norte ao Sul, Colonialidade do Conhecimento e a Pedagogia da Insurgência na América Latina. Então, aí, dessas referências já produzidas pela Sharon, a gente consegue um pouco ter a ideia do seu pensamento, e aí também o dicionário, que eu também tenho, é uma referência para mim, eu digo quanto é sério o trabalho que vocês fizeram nesse livro, e eu sempre falo lá na disciplina, inclusive, que é assim, é o começo da história, né? Você vai no dicionário e o dicionário te aponta quais leituras você deve fazer do Paulo Freire para você entender aquele conceito. Então, eu achei que a forma como foi produzido, a seriedade, o respeito e a indicação da leitura freiriana é, para mim, o que me move a usar esse dicionário como referência. E aí, esses são os verbetes que a Sharon esteve: historicidade, militância, rebeldia, rebelião e resistência. E aí é só para dizer, né, assim, um pouco, eu peguei algumas fotos lindas suas que estão pela professora no programa de pós-graduação em educação da Universidade de Santa Cruz, da Unisc, na linha de pesquisa, educação, trabalho e emancipação, e também no Departamento de Ciências, Humanidades e Educação. Coordena o grupo de pesquisa e educação popular, metodologias participativas e estudos decoloniais, e o Observatório de Educação, da Educação do Campo do Vale do Rio Pardo. Integra o programa Alternativas Pedagógicas e Prospectivas Educativas da América Latina. Claro que isso é um resumo, Sharon, mas era para você se sentir em casa, para você se sentir aqui parte do grupo a partir de agora, só para lembrar que o texto que a gente leu foi esse, né, As Tramas da Participação na Pedagogia Freiriana, Fundamentos de uma Democracia Radical, e sinta-se acolhida e amorosamente bem-vinda ao nosso círculo, e eu passo a palavra para você. Bom, agora oficialmente, formalmente, bom dia a todos, todas, todes. Eu quero começar pedindo uma desculpas. Eu sei que para Camila não houve problemas e que vocês puderam trabalhar juntos, né, juntas no círculo no mês passado, mas a gente falava das facilidades e dos prós da tecnologia, mas também tem os contras, né? E a gente se dá conta, especialmente dos contras, quando o corpo exige, né? E o corpo é uma maquinaria. Então, a diferença de uma máquina é que não tem pecinha para repor. Então, a gente tem que cuidar do corpo, né? Da mente, da saúde, para poder continuar fazendo as coisas que a gente faz. Então, eu lamento profundamente não poder ter estado com vocês em agosto, né? Eu, até o último momento, eu estava persistindo que eu estaria nesse momento, né, podendo dialogar com vocês, naquele momento, dialogar com vocês, mas eu mandei de madrugada uma mensagem para Camila dizendo, olha, tive que tomar uma medicação, o que não é comum para mim, o que não é comum também desmarcar os compromissos que eu assumo, assim, eu sou muito exigente comigo mesma, mas infelizmente eu não tinha condições, né? Mas agora eu tô inteira, tô aqui com vocês e isso me deixa muito feliz, me deixa muito contente poder compartilhar esse espaço com a Camila, né? Ela falou bem, a gente se conheceu através da professora Liana, a gente compartilha desse espaço que, às duras penas, eu individualmente tenho participar das duras penas, porque é isso, é encontrando espaço aqui, outra ali. Infelizmente, Camila, coincidiram algumas agendas com nossos últimos encontros, mas acompanho sempre pelo YouTube, né? E o grupo de pesquisa aqui também, né? As nossas atividades, assim. E essa apresentação da Camila foi bem tocante. Muito obrigada, Camila, pela apresentação. E eu acho bem legal a forma como tu fizesse, porque se vocês observarem as produções, elas são sempre colaborativas, no sentido não achar um indivíduo, né? Então tá o Danilo, o Streck, o Thelmo Adams, o Sandro Pitano, e por coincidência, não é coincidência, né? Mas tem uma dinâmica entre nós que vai fortalecendo os nossos vínculos não, acadêmicos, mas também pessoais e, sobretudo, a nossa trajetória de formação, né?
Então, desde o dicionário Paulo Freire até o último trabalho, é todo um trabalho vai levando a outro, né? Então, eu fui anotando várias coisas aqui enquanto a Camila falava, porque isso foi redirecionando algumas coisas que eu havia organizado para o nosso encontro, e eu acho que vai ser muito legal. Bom, dito isso, né, e também fazendo memória aqui aos meus colegas de grupo de pesquisa, acho que isso que a Camila mencionou em relação à Ângela é sempre importante, né, porque a gente não parte do nada. Assim como o Freire também não parte do nada. E talvez, acho que um dos elementos, características que nos aproxime, Camila, está exatamente em algumas leituras que podem castelar o Freire, colocar ele dentro de uma caracterização, algumas vezes até ingênua, né? De toda a sua complexidade, né? Então, a maioria, eu vou citar pelo menos dois desses trabalhos, né? Que é o Dicionário Paulo Freire e uma arqueologia biográfica, eles surgem dessa preocupação, tá? Dessa preocupação de conhecer o Freire a partir das suas raízes, né? E é interessante porque entre o Dicionário do Paulo Freire e uma arqueologia bibliográfica tem esse trabalho aqui, Fontes da Pedagogia Latino-Americana, e esse outro trabalho aqui, Fontes da Pedagogia Latino-Americana. Tem esses dois trabalhos, né? Qual é a conexão que esses trabalhos têm, que não são trabalhos sobre o Freire, né? Mas como o Freire nos conduz a essas duas investigações. Eu acho que isso que é importante. Que quando a gente pensava, e não é, ou seja, não são trabalhos de 4 anos para cá, né? Esse aqui também é para materializar no livro, gente, é tanto tempo dedicado, né? Às vezes são tantos anos de trabalho em comum que cada livro tem a sua própria história, né? Isso também é interessante. Acho que é uma característica freiriana importante, que é colocar, né, não apenas as pessoas no seu processo histórico, mas também, né, os eventos, as coisas no seu próprio tempo. Mas uma das preocupações do grupo era exatamente na simplificação do Freire, e que talvez uma das correspondências diretas dessa simplificação é uma certa ingenuidade na sua leitura, né? Então, isso por um lado. E por outro, todos os ataques, né? Fora Paulo Freire destruiu a educação brasileira, né? Paulo Freire, doutrinador, e que o pensamento, mesmo no campo progressista, de que o pensamento, o trabalho intelectual do Freire não tem fundamento, né? Então, de todas, fugindo da polarização, né? Em relação ao Paulo Freire, a gente, como grupo, assumiu a polêmica, né? E como é que a gente assume a polêmica, os conflitos e as contradições? Com rigorosidade. Então, a gente fez o movimento de pesquisar o Freire, né? E pesquisar, eu até anotei uma coisa que depois eu quero falar, que tem a ver com a ciência e com fontes de pesquisa sobre Paulo Freire, tá? Mas eu vou falar um pouquinho mais adiante sobre essa questão. Antes disso, antes de entrar para motivação aqui da Camila de falar mais sobre esses trabalhos, eu queria oferecer uma canção para vocês. Vamos ver se agora passou a chuva mais forte. Espero que a gente não fique sem conexão, mas vocês já sabem, viu? Se acontecer alguma coisa. Então, vocês me digam se tá ok a partilha aqui. Eu vou compartilhar uma canção com vocês.
Certo? Obrigada. Canção de amor geral que eu vi crescer nos olhos de um homem que aprendeu a ler. Canção de amor geral que eu vi crescer nos olhos de um homem que aprendeu a ler. Não sou centro, não ordeno, não oprimo. Luto ao lado, peito aberto, escuta atenta, nunca calam. Um exilado. Num segundo tão profundo, mão treinada, lápis feito, risca a folha, muda o mundo. Canção de amor geral que eu vi crescer nos olhos de um homem que aprendeu a ler. Canção de amor geral que eu vi crescer nos olhos de um homem que aprendeu a ler. Penso em tudo, penso em todos, sonho, educo com amor para um dia estarmos juntos, junto ao povo, por onde eu for. Canção de amor geral que eu vi crescer nos olhos de um homem que aprendeu a ler. Canção de amor geral que eu vi crescer nos olhos de um homem que aprendeu a ler. Canção de amor geral que eu vi crescer nos olhos de um homem que aprendeu a ler. Canção de amor geral que eu vi crescer nos olhos de um homem que aprendeu a ler. De um círculo se faz nação, ação, revolução. Ai, eu amo esse sorriso da Bruna ao final. Essa canção, ela está inspirada em educação como prática da liberdade. E no poema de Tiago de Mello, né, Canção Geral, e foi, aliás, uma estrofe, né, um verso do poema que faz essa menção à Canção Geral, né, e o Roberto, ele é doutorando aqui no programa de pós-graduação, a Bruna é educadora do campo, né, na Escola Família Agrícola de Santa Cruz do Sul, o Roberto também é educador na Escola Família Agrícola de Vale do Sol, e juntos a gente está no Observatório da Educação do Campo, como a Camila anunciou ali, Camila. Ao contrário do que geralmente acontece nas universidades, que é a universidade se estender, né, às comunidades, no nosso caso foi o contrário, foi a comunidade que se estendeu à universidade, nos propondo, né, um observatório da educação do campo. Aqui onde a gente vive é uma região camponesa, de agricultura familiar, então as pessoas, as famílias vivem e dependem dos vínculos com a terra, e esse vínculo pode se dar de muitas formas, não apenas na produção, no campo, né, mas se não como educadoras, como profissionais da saúde, como advogados, técnicos, enfim, todos os profissionais, todas as profissionais que precisam e deveriam chegar
toda a população, né? Então, o vínculo com o campo está também com uma concepção, no nosso caso, político, educativo ou político, pedagógico, mas também naquilo que o Freire toma emprestado de Karl Mannheim, de visões sociais de mundo, né? Ou visões de mundo. Michel Louis, que vocês devem conhecer, ele faz uma extensão como visões sociais de mundo ideológica e visões sociais de mundo utópica, né? Escapando um pouco de uma compreensão mais fechada do que se entende por ideologia, colocando em questão que na luta de classes, classes em conflito possuem as suas próprias ideologias, mas de que a classe trabalhadora, ela se move pela utopia. Utopia que é tão importante para o Paulo Freire, que está vinculado diretamente aos sonhos possíveis, né? E que faz como aí na conversa anterior aqui com a Camila, que eu peguei, né? Quando eu entrei, as duas estavam conversando, que o caminho se faz caminhando, né? É plantando batata que a gente aprende a plantar batata, né? É pesquisando que a gente aprende a pesquisar. Então, a feitura, essa relação que o Freire tem direto entre prática e teoria, ela é imprescindível. E é relação, ele explica isso. Tem um livro que eu particularmente gosto muito e que, depois de ter feito esses dois trabalhos, junto com o Danilo Streck, e junto com o Thelmo Adams, e junto com o Sandro Pitano e tantas outras pessoas, né, que é o Dicionário Paulo Freire e uma arqueologia bibliográfica, quando eu li Professora Cíntia Não, novamente, essa fundamentação filosófica, ontológica, histórica, e para mim não há uma separação, né? Ela é uma relação entre essas características do pensamento do Freire, e elas ficam tão evidentes. Esse livro é de uma densidade, né, que ela é capaz de dizer que recuperar que o nosso corpo é consciente, Camila, né? Nosso corpo é consciente de nós mesmos, e que a alienação se dava exatamente da nossa separação entre o nosso corpo e daquilo que nós somos, e a negação da nossa vocação, que é ser gente, né? Então, essa canção é muito inspiradora. Ela foi escrita pelo Roberto e pelo irmão dele, Ricardo. Ambos dividem ali a interpretação, a canção com a Bruna, né? E eles compuseram ela especialmente para o Fórum de Estudos Leitura de Paulo Freire, que é um fórum que surgiu aqui no Rio Grande do Sul no momento do falecimento do Freire, né? Na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, quando acontece isso, alguns pesquisadores, educadores, como Danilo Streck, Balduino Andreola, o Baldô conta isso no prefácio de Pedagogia da Indignação, vocês devem ter lido o prefácio. Ali o Baldô conta um pouco da história do Fórum Paulo Freire e o desafio que era manter o Paulo Freire vivo nas universidades, né? Então, parece que é um caminho comum que a gente encontre o Freire nas universidades, mas não é. Isso é bem importante dizer, que não é. Então, o Fórum Paulo Freire, diferentemente de outros estados do Brasil, em que, mesmo em institutos, universidades em que existem cátedras Paulo Freires, nós não temos. O que nós temos há 25 anos, né, é o Fórum Paulo Freire. E a escolha pelo Fórum teve a ver, naquele momento, e a cada ano a gente alimenta, porque o Fórum é anual, de que ele tem um compromisso com a andarilhagem, né? Então, a cada ano ele acontece em uma universidade, uma instituição de ensino superior diferente, e é sempre uma coordenação colegiada, né? Então, só para relatar para vocês, 2 anos seguidos nós participamos do encontro de cátedras Paulo Freire, e nessas 2 oportunidades não foi a mesma representação, né? Então, o primeiro ano que nós participamos, a universidade sede, que era a Unisc, participou representando o fórum,
O ano passado, a universidade sede, que era a Unipampa, participou representando o fórum. Então, esse compromisso com a andarilhagem, né, e a gente poder, é um princípio ético político, né, que a gente faz como rede. Não é exatamente uma rede de pesquisa, né, mas é a oportunidade que a gente tem de encontrar e reunir leitores e leitoras de Paulo Freire, estudiosos e estudiosas de Paulo Freire, né? Então, assim, é um compromisso que a gente tem. Então, a cada ano também tem o desafio de trazer mais gente a se conectar conosco, né? E usando uma expressão aí mesmo, o Freire como um ser conectivo, né? Um ser de conexões. E eu, sinceramente, acho que não é uma palavra apenas, a gente encontra na sua biografia essa conexão, e na sua bibliografia também. Aí é que está, não a simplicidade do Freire, mas a complexidade do pensamento do Freire, né? E diferentemente de alguns, inclusive pesquisadores de Freire, não entendemos, eu falo como grupo de pesquisa, não entendemos que o seu pensamento seja eclético, que ele vai, quando interessa, a determinados autores ou correntes filosóficas. Não, tem todo um processo, tem toda uma coerência, né, nas relações, nas conexões que o Freire faz entre autores e autoras, esse é o nosso entendimento, bem como tem uma coerência entre a própria trajetória de vida dele, as suas experiências vivenciadas, refletidas, né, e a sua produção intelectual. E não estou falando isso, né? Estou falando isso baseada principalmente nesses dois trabalhos realizados, o Dicionário Paulo Freire e a arqueologia bibliográfica, que eu tive a oportunidade de participar, desde a iniciação científica, né? Porque o Dicionário Paulo Freire, ele está presente, a origem do Dicionário Paulo Freire está em diálogos com pesquisadores e pesquisadoras numa reunião do Fórum de Estudos e Leituras Paulo Freire, né? E não uma reunião organizada, era uma reunião de vamos tomar um café, né? E como que a gente convida as pessoas a lerem Paulo Freire de maneira profunda, né? Que não seja tornar ele aquilo que ele considerava antidialógico, ou seja, se apropriar de certos slogans, né, decorar algumas frases do Freire para se autoproclamar freiriano, freiriana, né? Então, assim, essa autoproclamação não tem nada a ver com o Freire. Então, por isso que é bastante recorrente, eu vou mostrar outro trabalho para vocês, que a Camila também mencionou, a ideia de legado e reinvenção do Freire, esse compromisso com o legado e reinvenção do Freire, para a gente também é levado bastante a sério. Então, estudar para Freire não é para repetir as frases do Freire, mas para conhecê-lo, né? Eu vou mencionar outro trabalho aqui, que se chama Paulo Freire no Rio Grande do Sul, Legado e Reinvenção. Ó, a Camila mencionou que vocês já estiveram com o Celso, com o Evanilde e com o Alexandre. Todos amigos, amiga, né? E a professora Ana Maria Saúl é outra companheira de trabalho, né? E ela nos convocou muito generosamente, amorosamente, para investigar o legado e reinvenção do Paulo Freire, ela mais voltada para as políticas, um trabalho de fôlego. E quando ela nos convida, uma das reuniões, inclusive, foi no encontro da Endip, agora também não vou lembrar qual ano, mas ela nos chamava, né, a colaborar com a sua pesquisa. O Danilo, como bom coordenador de grupo, o que ele faz? Ele aceita os convites e distribui, né? Mas ele fez uma proposta para a professora Ana Saúl, que era assim, olha, a forma que a gente tem de contribuir é fazendo um projeto que a gente possa convidar bastante gente a participar dele e ampliar os estudos para aquilo que a gente também está fazendo. E a Ana, obviamente, generosamente, se não, vamos lá, vamos fazê-lo. Então, é
projeto da Ana Saúl que nós damos origem a esse trabalho. E a gente organizou esse trabalho sobre Paulo Freire de pelo menos 4 frentes de trabalho, digamos assim, de mutirão, a gente chama, né? O Thelmo Adams, ele colaborou muito, assim, quando a gente faz pesquisa, a gente faz em mutirão, né? E isso é muito importante para nós, porque não é uma palavra aleatória, nos remete também às vertentes e às nossas raízes populares, né? Nós somos, na maioria, estou falando aqui pelo Danilo, pelo Sandro, pelo Thelmo, por mim mesma, a gente vem das classes populares, os professores vêm do campo, a minha família é urbana, mas são de trabalhadores, né? Então, a gente tem em comum de ser, enfim, dar continuidade à escolarização às nossas famílias, né? Muitos não deram continuidade à escolarização. Então, a gente tem uma história comum que é a nossa referência de classe social, né? De onde é que a gente vem, de onde é que a gente finca o pé. Então, essa ideia de mutirão, de trabalhar junto, para a gente é bastante importante. Então, a gente fez um mutirão. Em primeiro lugar, trazendo memórias e trajetórias de Paulo Freire, que é a presença física do Freire no Rio Grande do Sul, né? A gente fez todo um estudo, todo um levantamento. Onde, quando, por quê, com quem Freire esteve no Rio Grande do Sul, a partir de quando, né? Depois, a gente fez um estudo sobre Freire em práticas e contextos. Quais são as experiências aqui no Rio Grande do Sul que Freire é a principal referência, né? Camila, pessoal, vocês não podem imaginar, por exemplo, deixar de fora a experiência do MOVA, liderado, organizado, e com a excelente contribuição da Liana Borges, né? Então, só para dar um exemplo. Paulo Freire e pesquisas acadêmicas, a gente fez todo um levantamento, né? Nos programas de pós-graduações em educação do Rio Grande do Sul, sobre a presença do Freire, né? Nas referências bibliográficas, dissertações e teses, a sua presença nas metodologias, os livros mais utilizados, o Freire como epistemologia, o Freire como objeto de investigação. Então, a gente fez todo esse mapa, né, até aquele momento sobre o Freire. E uma quarta sessão, que a gente chama de documentos, que a gente organizou uma cronologia da presença do Freire no Rio Grande do Sul, e também a saudação que o Balduino Andreola escreveu ao Freire quando do título de doutor honoris causa na URGS, né? Então, esse é um trabalho, só para citar vocês, né? Então, como eu mencionava, os livros têm história, não é só o casaco do Marx, né? Que tem história, mas os livros, os objetos têm histórias, assim como as pessoas, né? Então, esse trabalho aqui a gente considera bem importante, porque foi a primeira iniciativa que nós tivemos de colocar em algum lugar, unificar vários pesquisadores e pesquisadoras que caminham com Freire, né, em um trabalho. Então, por exemplo, né, nessa cronologia do Freire no Rio Grande do Sul, ele não apenas, como a gente imaginava, tem aspectos muito legais, porque, bom, primeiro que a gente vê uma ausência bastante significativa entre os anos 60 e os anos 80, por motivos óbvios, o exílio do Freire, né? Mas a caminhada do Freire conosco tampouco inicia nos anos 80, nas vésperas, né? Nas vésperas do golpe que levou a uma longa ditadura no nosso país, o Freire teve aqui em 2 oportunidades. Em 1963, ele teve numa atividade de formação de professores e professoras. Fala, Camila. Mas eu levantei para você terminar aí, e depois eu queria te fazer uma pergunta, mas termina aí a sua cronologia e eu te faço. Tá bom. Sim, aliás, comentários também aqui no chat podem ir surgindo para a gente, vocês não perderem, ou vão anotando aí para a gente poder conversar. Mas a vinda do... Bom,
primeiro, em 1963, né, o Freire esteve com o Fiore, na URGS, e aí se tinha a ideia, a proposta, e se chegou a fundar um Instituto de Cultura Popular, gente, tá? À época, pelo menos 600 círculos de cultura estavam ativos no estado do Rio Grande do Sul, certo? E nos lugares que vocês podem imaginar. Em uma ação entre a Secretaria de Cultura de Porto Alegre e a Secretaria de Educação de Porto Alegre e a Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, se tomou a iniciativa, em conjunto, de formar educadores e educadoras para atuar nesses círculos, né? Vocês imaginem, 600 círculos de cultura só no Rio Grande do Sul, né? No ano de 1963. Em 64, o Freire volta, em março de 64, né? Exatamente para dar continuidade à formação de educadores e educadoras. Vocês imaginem, a véspera do golpe. E naquela oportunidade, a gente documentou aqui, eu e a Ângela Schultz, que é um trabalho de pesquisa que a gente fez com a documentação do professor Balduino Andreola, de um relatório de pesquisa dele de 1984, que ele fez com incentivo do CNPq e que nós retomamos. Nós pesquisamos a pesquisa do Balduino, mas colocando foco no Instituto de Cultura Popular e a presença do Freire. Foi aí, então, que a gente tomou conhecimento de uma conversa entre educadores, jovens educadores, envolvido, obviamente, com a Pastoral da Juventude, né, a Juventude Universitária Católica, e a Movimento Estudantil Universitário, que faziam, né, parte, vocês sabem, em todo o Brasil, das experiências de cultura popular e de alfabetização de adultos, para conseguir retroprojetores, esses encomendados da Polônia, para os 600 círculos de culturas existentes, né? E é muito legal, porque a gente encontra a presença e a importância da Elsa, né? Porque é a Elsa que faz essa mediação para dizer, olha só quantas jovens envolvidas nesse processo, a ponto de que 1.200 retroprojetores poderiam ser enviados para o estado do Rio Grande do Sul a dar continuidade a esses círculos de cultura interrompidos pelo golpe. E daí, Camila, essa educação clandestina, esses círculos continuaram funcionando na clandestinidade, pelo menos sem muitos conflitos e perseguições, entre aspas, até abril. Então, até o final de abril, né? Então, é quando, de fato, a ditadura vai mostrando a que veio, e, então, educadores e educadoras passam a ser perseguidos, os materiais são ou escondidos, queimados, tem muitos relatos de educandos, educandas, né, que terminam com esses materiais, isso acontece em todo o país, não é só no Rio Grande do Sul, obviamente, e o impacto de do autoritarismo em relação a uma educação libertadora que não, como vocês muito bem sabem, né, alfabetização com conscientização e a participação. Eu vou querer depois voltar a essa questão. Mas, Camila. Não, são duas coisas, assim, que eu não sei até onde vai a cronologia que vocês fizeram aí nessa pesquisa da reinvenção, mas para mim, especialmente, eu queria lembrar que tem duas coisas que são referência também para mim no Rio Grande do Sul, quando a gente fala do legado freiriano. Primeiro, são aqueles cadernos temáticos, Sharon, do estado do Rio Grande do Sul, que em 2000, eu tive acesso aos cadernos temáticos em 2000, por conta do Fórum Mundial de Educação, que aconteceu em Porto Alegre. Uhum.
Tem muito tempo, né, gente? 23 anos, mas assim, é só para dizer como é que a gente, às vezes, e por isso eu acho importante esse encontro com você também, às vezes a gente acha que só ali Recife e região, né, tem o legado freiriano mais presente. Eu, primeiro isso, eu tive acesso aos cadernos temáticos, eu tive a oportunidade e tenho eles até hoje comigo, uso até hoje, assim, nas minhas disciplinas, nas disciplinas, para mostrar porque a ideia, para quem não conhece, né, a Carol está aqui também, nós até fizemos no grupo do GEPAI, uma colega que coordena esse grupo, antes de ter o círculo, eu participei do GEPAI, e a gente criou os cadernos temáticos de avaliação, né, Sônia? Fizemos, a Sônia também participa do GEPAI. Então, enfim, é inspiração para mim desde lá até cá, porque acho que é um movimento formativo interessante quando ele parte da escola, de uma Assembleia Constituinte, de um movimento de participação que é diferente do que a gente vê aqui no estado de Minas Gerais, o Sharon, porque a participação fica muito formalizada, burocratizada, então você não tem muito, fala que tem, mas é aquele tem que você tem tempo histórico de presença, né? Parece que você fica sempre achando uma forma de não acontecer. Então, a primeira que eu queria lembrar dos cadernos temáticos, que para mim é uma referência, e segundo, é a escola cidadã, né? Como que, eu não sei como é que você vê isso, então minha pergunta para você daí, né, da fonte viva, porque eu só tenho as leituras, de como é que o movimento da escola cidadã, eu creio que nasce aí, né? Claro que tem um tanto de outras, mas nasce aí, e que dali, para mim, também é um movimento dessa recriação da escola pública, a partir desse nome dado e dos princípios, da forma de organização, da modificação dos tempos, né? Eu tenho buscado muito essas referências, porque especialmente nessa disciplina, geram de princípios éticos, e eu acho que deve ser todas, porque eu digo dela porque ela é a minha, é o lugar, né? Estudantes perguntam muito para mim assim, mas Paulo Freire é possível? Paulo Freire não é só sonho? Paulo Freire não é só ideal? Dá para a gente fazer isso num lugar real? Então, eu sempre tenho que trazer exemplos concretos. Então, eu trago aquela roda do complexo temático da escola cidadã, né, que é um pouco mostrar como é que você sai desse lugar fragmentado, disciplinar, enfim. Então, eu queria te perguntar se você também vê que ali é uma origem, né, da escola cidadã, nessa perspectiva freiriana que a gente tem, que o Instituto depois também vai produzindo um tanto de outros municípios e possibilidades criadas a partir dali. E a última, prometo, mas é só em relação a essa rede de pesquisadores que você falou da Saúl, eu também tenho buscado muitas, porque aí vi que vocês fizeram o do Rio Grande do Sul, porque a minha ideia, quando a Ana também teve a oportunidade de falar conosco, não aqui no Círculo, mas no Centenário, é de que a rede foi constituída de gente de vários estados e regiões do país. Então, como se esse movimento tivesse sido feito também em outros lugares, não só, né, o mesmo movimento feito no Rio Grande do Sul, feito em outros estados do Brasil. Se é isso mesmo, ou se dali vocês também foram recriando a pesquisa a partir do grupo de vocês, assim, só para eu saber, e até se você também tiver referências, eu gostaria de ler mais sobre isso, sobre essas reflexões que fizeram nessa rede com esse trabalho aí que vocês fizeram no Rio Grande do Sul. Obrigada. De nada. Será que tem mais alguma questão? Que daí eu já anotei aqui, Camila. Será que o pessoal quer aproveitar o diálogo aqui? Se os comentários e curiosidade da Camila, né? Mover vocês também é para a gente. Não? Continuo?
Bom, muito obrigada pelas perguntas, Camila. E eu vou contar uma história pessoal, né, que tem a ver com ela. Eu não tenho, na verdade, eu não tenho nenhuma afirmação, nenhuma resposta concreta para essas três questões que a Camila levantou, tá? Então, eu vou levantar algumas possibilidades sobre elas. A primeira delas, sobre a constituinte escolar e os seus cadernos, né? Eu, muito jovem, mas muito jovem, também tive acesso a esses cadernos temáticos. Eles, de fato, fizeram parte do cotidiano da escola entre educadores, educadoras e estudantes, né? E, de fato, isso era muito presente. Então, eu, como estudante da educação básica, eu lembro disso, né? De como que as discussões chegavam na escola, de como elas aconteciam, como o tema da participação e envolvimento da comunidade escolar, ela estava presente. Eu vou falar, então, da minha vivência, minha experiência. No ensino médio, eu venho de uma região operária, eu falei para você sobre a minha origem de classe, né? Então, o município que eu... Porque assim, ó, o que acontece? Pai e a mãe diziam, olha, tu não vai para a universidade, pelo menos a gente não tem como pagar. E se tinha aquela visão de que a universidade pública é para filho dos ricos, porque eles têm mais tempo para dedicação, para os estudos, e se supõe que tem uma educação escolarizada mais adequada para o ingresso no ensino superior, né? Então, assim pensava a classe trabalhadora, né? Então, filho de trabalhador e trabalhadora, o que faz? Vai para a escola técnica, porque se fizer o ensino médio normal, vai ganhar um salário mínimo. E a escola técnica preparava para o trabalho de maneira que pudesse ser uma força de trabalho especializada, né? Qualificada, então ganhar um pouco melhor. E foi o que aconteceu comigo com o meu irmão. Eu fui para uma escola técnica, meu irmão foi para outra, eu fiz química, meu irmão fez eletromecânica, e eu sou técnica em química, então a minha formação é química e depois segurança do trabalho, porque eu entrei tardiamente na universidade, já trabalhadora e pagando pela minha universidade, né, pela mensalidade da minha universidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque a escola, o ensino médio foi muito importante, porque os meus professores e as minhas professoras do ensino médio, eles vinham desse movimento, né, da Constituinte Escolar. E o primeiro movimento que eu lembro de ter participado foi pelas eleições diretas da minha escola, né? Então, poder eleger a diretora, o diretor dessa escola era muito importante. Só que era, como eu falei, era um município de forte tradição operária, de organização sindical. Então, como é que a gente fez movimento para eleger a direção da Escola Técnica, Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha, né? Em Novo Hamburgo? Foi fazendo greve. Então, greve de estudantes de uma escola técnica importante, aqui do Rio Grande do Sul, para participar, né? Então, eu faço essa relação de como as coisas se materializam, né? Como elas chegam, como elas nos formam. Eu também, eu sou filha, eu sou jovem do Fórum Social Mundial, né? E é nesse contexto aí que a gente vê o fortalecimento da década anterior pela participação, e não qualquer participação, a participação cidadã, né? Ou seja, essa participação que ela extrapolava a democracia representativa, que em termos freirianos a gente vai chamar de democracia radical, né? As pessoas nem leram Paulo Freire, mas democracia radical ela foi bastante importante lá por 2008, 2011, né? Vocês devem lembrar dos acampados, quando aconteceu a quebra econômica nos Estados Unidos, a Bolsa de Valores, e impactou a Europa, principalmente. Começou o setor imobiliário nos Estados Unidos, né? Mas impactou a Europa, e daí se gerou um movimento chamado Indignados, de jovens, que exigiam
por democracia radical, né, e democracia real. Essa era a consigna. Só que nas décadas anteriores, né, uma década antes da quebra, nós havíamos passado pela experiência do Fórum Social Mundial. Eu tenho memória, não porque eu tenha pesquisado, tá? Mas que o Fórum Mundial de Educação suscitava, ele já era uma decorrência do fortalecimento dessa compreensão de escola cidadã, de uma escola que prepara, porque a participação, ela não só é um direito, como é um dever. Isso é palavra do Freire, tá? Não é só um direito, ela é um dever, né? Então, a gente participa, e a participação nos conduz a muitas tomadas de decisões. E é esse movimento conjunto que vai nos formando, né, para a autonomia. A tomada de decisão, ela parte do processo de autonomia do sujeito coletivo, né? Então, eu acho, Camila, estou indo da primeira para a segunda, né? Então, os cadernos, a importância dos cadernos temáticos, estou dando um depoimento pessoal, porque eu me lembro vividamente dos movimentos estudantis, né? Vocês imaginem, gente. E a Escola Cidadã e o Fórum Mundial de Educação como parte de um mesmo processo. Uma pessoa bem importante, né, que não tinha relação com o Instituto Paulo Freire, mas que estava voltado mais para a infância, é o professor Euclides Redim. Ele é uma referência bem importante quando a gente pensa na escola cidadã e a infância, né? A relação entre a sociedade, a relação entre sociedade e escola, né? Porque uma escola, uma educação dual, ela separa a sociedade da escola e a escola da sociedade. Então, parece que tudo que acontece dentro da escola é alheio ao que se passa na sociedade, né? Trabalhada como tabus, com autoritarismo, com sanções, proibições, né? E isso, ao invés de democratizar a escola, ela limita, né, o trabalho ativo da democracia pela participação no contexto escolar. Então, essa unidade escola-cidadania e sociedade, para mim, parece ser bastante presente, que nos escritos dos anos 80 do Freire a gente vai encontrar substância, né, nas suas reflexões. E aí eu encontro a questão da participação. Eu acho que o grande tema da participação no Rio Grande do Sul tem tudo a ver com isso, com a Escola Cidadã, com o Fórum Mundial de Educação, com o Fórum Social Mundial também, né? E com os cadernos temáticos da Constituinte Escolar. Então, assim, há uma sede, há uma fome, há um desejo tremendo pela decisão, né? Não mais sem nós, né? Que não tomassem essa decisão. Então, eu acho que aí é uma questão bem concreta, Camila. Eu não sei se abordo bem as questões que tu trazes, né? Mas eu vejo por aí como se encontra em Paulo Freire e na experiência do Rio Grande do Sul. E, claro, o MOVA, né? O MOVA é importantíssimo nesse sentido. Então, poder participar, ampliar para a sociedade civil, né, o processo de educação, de que esse processo de educação não se encerra no MOVA, né, mas que abre para todo o poder público. Acho que tem uma outra questão aqui junto com a participação, que é o público, né? E bom, não dá para esquecer do orçamento participativo também. No caso de Porto Alegre, e no caso do Rio Grande do Sul, que foi de 98 a 2020, de 98 a 2002, né? E falo em particular o orçamento participativo, porque daí eu já estava na universidade, era bolsista de iniciação científica lá do Danilo, né? Que a gente se dedicou a pesquisar o orçamento participativo.
E o nosso objetivo era entender como que o processo de participação e da democracia, elas exigem um novo contrato social, né? E esse contrato social era tanto racial, étnico-racial, quanto de gênero, né? Um contrato hoje que a gente não pode perceber sem que não seja ambiental, por exemplo, né? Mas que tivesse conectado com a vida das pessoas efetivamente e que as pessoas pudessem participar. Então, essa democracia que antes era majoritariamente e quase que exclusivamente representativa, ela tinha que se estender à sua radicalização, que era a democracia participativa, né? Então, ela tanto direta quanto representativa, mas que ela fosse, sobretudo, participativa. Qual é o momento que o povo decide sobre as suas próprias coisas, que não seja apenas no momento do voto? Então, como grupo de pesquisa, deixa eu ver se eu acho que eu vou... É um livro autoral do Danilo. Eu estou tentando localizar aqui na estante, tá? Mas se não depois, se não achar aqui, eu acho que eu não vou achar, mas eu posso... Que eu posso dizer que esse livro dá sequência a esses vários projetos que a Camila compartilhou aqui com vocês e que eu estou mencionando, que é Educação para o Novo Contrato Social, que o Danilo escreveu no seu estágio de pós-doutoramento com o Peter McLaren. Vocês já devem ter ouvido falar, o parceiro do Freire também, a pedagogia crítica, né? E, gente, não tinha nada dessas facilidades. Eu lembro de receber um e-mail do Danilo dizendo: Sharon, tu pode me ajudar com tais e tais documentos, né? E de fazer o levantamento manual mesmo, gente. Não tinha essa coisa de PDF, de consultar a palavrinha. Era ler os documentos e ir marcando. Diz, Danilo, democracia representativa aparece tantas vezes, participativa tantas vezes, em tais contextos, né? A gente contribuindo, assim, para a pesquisa do Danilo e os diálogos lá com o pessoal. Então, para vocês terem uma ideia, né? Da manualidade da pesquisa, né? Acho que tem essa questão da manualidade da pesquisa. Mas acho que é por aí, Camila. As minhas contribuições iriam por aí. E a memória do Euclides Redim, que é, junto com Danilo, vocês veem ali no dicionário Paulo Freire e o professor Jaime Zitkowski, são os organizadores, né, do dicionário. Carlos. Sharon, você fez uma referência na sua fala à Pastoral de Juventude, a gente percebe também as contribuições da Unicinos nas discussões no campo da educação popular, do Paulo Freire, através de vocês, né, quando estiveram lá. E eu queria te entender, ou conversar contigo, até porque tem relação com a minha pesquisa de doutorado, como é que você percebe, como é que você vê a participação desses espaços católicos, né, as contribuições desses espaços católicos para pensar a escola e para pensar a formação de professores? Acho que é um pouco do que eu estou discutindo, tanto que quando a Camila partilhou o seu texto, ou compartilhou o seu texto com a gente, falei, veio no momento oportuno, porque eu estou discutindo, é uma das categorias que eu elegi como eixos da minha pesquisa, né, e que eu aprofundo também num outro livro do Founders, que é o Poder da Participação, né? Eu começo pela pedagogia da pergunta e vou ao Founders, enfim, e aí, mas é sempre pensando nessa questão de como esses espaços, né, a gente chama de espaços não formais, têm contribuído para pensar o espaço formal, a escola, a formação. Eu queria te ouvir um pouquinho nesse sentido. Excelente pergunta e provocação também. Quero te dizer que esse é um tema que me interessa muitíssimo. Eu estou orientando agora uma dissertação de mestrado, né, do Juarez. E o Juarez, a gente tem conversado muito, a gente tem chamado assim, Cristianismo da Libertação e Pedagogia do Oprimido, né, um diálogo de perspectivas epistemológicas entre Michel Louvi e Paulo Freire. Esse é o nosso trabalho. Por que, Carlos,
a religião ou a fé, ela ficou bastante abalada, né, dentro do campo progressista, com as experiências mais recentes com a teologia da prosperidade, né? Então, a gente acha que esse tema é bem importante. E eu vou aproveitar a tua pergunta também para falar um pouquinho sobre fontes de pesquisa sobre Paulo Freire. Uma coisa que a gente foi aprendendo, por isso que eu anotei aqui quando a Camila mencionou as cartas pedagógicas como fonte de pesquisas, é porque o Freire tem se demonstrado assim inesgotável. Uma, pelas aberturas que ele nos proporciona ao longo de toda a sua obra, né? Mas também os registros sobre seu pensamento político-pedagógico. Assim, é impressionante, né? É impressionante a gente poder ter acesso às cartas pedagógicas, ter acesso às entrevistas. Por exemplo, eu tenho trabalhado com uma outra orientanda com as entrevistas do Paulo Freire, né? E com o Juarez, trabalhar com os cadernos. Olha a importância dos cadernos para a formação para a Igreja Católica, né? O pessoal da Teologia da Libertação. Então, e assim, é impressionante. Quando a gente lê os escritos do Freire nesses cadernos, como a linguagem dele se radicaliza, né? Quando a gente lê uma entrevista do Freire para a Folha de São Paulo, como ele amacia. Mas isso não tem a ver com o Freire abrir mão das suas ideias, ao contrário. Tem a ver com a capacidade comunicativa dele, de saber com quem ele está dialogando, o que ele precisa comunicar, né? E ele intencionalmente dirige as suas palavras para impactar. É assim que eu leio, né, as fontes do Freire, sempre buscando compreender com quem ele está se comunicando e qual é a intencionalidade dele. Então, assim, a gente pode encontrar esse mesmo Freire que nós estamos habituados, que nós conhecemos, demonstrando-se de diferentes maneiras. Isso eu acho que é uma coisa muito interessante e que mais gente poderia e deveria buscar, pesquisar mais sobre Freire. São muitas coisas que ele nos deixa, né? Então, essa é a importância das fontes da pesquisa do Freire e a nossa busca de compreensão desse Freire comunicativo, né? E esse Freire dialógico, né? Tu bastante influenciado pelas leituras do Martin Buber, né? A outra é o próprio Freire de fé. Freire materialista e o Freire cristão, né? O Freire fenomenológico, o Freire cristão, o Freire dialético, né? Exatamente, dialético. Ele olhando para a vida, olhando para a morte, compreendendo as pulsões de um e de outro, preocupado com o conhecimento, né? Ele não abre mão do conhecimento. Então, acho que essa é uma questão bem importante. Agora, eu perguntaria, quais católicos estão pensando a escola? Essa é uma pergunta que eu me faria, Carlos, né? Quais católicos? Ou se não seria o caso de ser quais cristãos estão pensando a escola? Para ampliar, né? Ampliar no sentido de que o Brasil, predominantemente católico, mas que também vive um fenômeno, né? De diferentes manifestações do cristianismo que não são necessariamente libertadores, né? Então, eu olharia assim de forma mais ampla, né? E sinceramente, concretamente, os movimentos que eu vejo em direção à escola têm sido conservadores, né? Pelo menos no Rio Grande do Sul, Carlos, onde eu encontro os católicos da libertação tem sido nos espaços de educação não escolar, né? Nesses outros espaços, não na escola, mas fora da escola,
Pode falar, Carlos. Fica à vontade. Então, é porque, assim, o que acontece? A minha pesquisa de mestrado, eu trabalhei com a Pastoral da Juventude do Meio Popular, né? Então, eu procurei analisar dentro da Pastoral da Juventude do Meio Popular, que é uma das pastorais específicas de juventude no campo da Igreja Católica, nessa área progressista, as aproximações entre a pedagogia pastoral e a pedagogia libertadora, né? Então, eu faço justamente essa análise entre a questão da relação entre Paulo Freire e a teologia da libertação, que ele vai marcar muito bem, né? Eu acho que tem 2 livros, né? Os Cristãos e a Libertação dos Oprimidos, e em Aprendendo com a Própria História, com o Sérgio Guimarães, ele vai ter 2 capítulos que ele vai destacar muito bem, né? Mas, fora isso, ele faz referência em ação cultural para a liberdade, em educação e mudança, né? Enfim, dessa relação dele com os teólogos da libertação. Mas o que eu fui perceber na minha pesquisa foi a questão de que existem professores e professoras que tiveram uma formação nesses espaços, uma formação com ênfase na participação, e que chegaram, hoje estão com atuação em escolas e universidades, né? Então, acho que a teologia da libertação ela vai chegar a esses espaços, né? O pensamento crítico que vai surgir aí a partir da atuação, da participação, enfim, em grupos, né, como a SEBS, a Pastoral da Terra, né, as pastorais de juventude. E aí são esses professores que ela chega através da escola, através desses professores, sobretudo em disciplinas mais ligadas às áreas de humanas e sociais, né? Por exemplo, eu estou identificando muitos professores na pedagogia, na história, na geografia, na letras, ou seja, na disciplina de língua portuguesa, e um pouco menos nas áreas de exatas, né? Então, assim, um aqui, outro acolá em física, em matemática, né? Então, assim, foi a partir desse olhar que me veio a intenção justamente de pesquisar e de entender se essa formação contribuiu, qual a contribuição, como é que chega, né? Enfim, pensando que pode ser uma discussão potente. E aí tem uma outra coisa que eu só queria pegar que tu falaste lá no início em relação à questão do Freire na faculdade, nas universidades, porque eu participei na semana passada de um evento organizado pela Cátedra Paulo Freire da UFPE, onde eles falaram de uma pesquisa que foi feita na pós-graduação e que foi analisado mais de 500 estudos e que traziam Paulo Freire, mas que se restringem. Isso na pós-graduação. A grande maioria trabalha somente com pedagogia da autonomia, do oprimido e educação como prática da liberdade. Salvo engano, é somente... Confirma com a nossa pesquisa também. Né? E aí tem, tipo, e dialoga também com uma pesquisa que eu iniciei em 2019 na FFP UERJ, que foi onde eu fiz o mestrado, que eu estava analisando mais de 200 estudos e que também a maioria que cita Freire só se restringe a pedagogia do oprimido e pedagogia da autonomia, né? Então, acho que talvez para a gente pensar da importância também desses movimentos chegando à universidade, né? E aí eu falo agora também não somente de espaços católicos, mas de diversos movimentos sociais, né? De outras igrejas, também outras perspectivas cristãs, como você colocou. Enfim, então acho que a gente tem a chegada desses sujeitos na universidade tem contribuído, talvez, para adensar essas discussões, para trazer novas provocações, enfim. Então, acho que é um pouco disso que eu estou buscando, né? Estou me fazendo, como você colocou, eu trago comigo, inclusive, assim, faz parte da minha escrita, o Freire e o Miles Horton, o caminho se faz caminhando, a pesquisa se faz pesquisando. E eu vou terminar a pesquisa, a tese, um pesquisador em construção e não um pesquisador feito.
Só para ir juntar com o Carlos, Sharon. Primeiro, essa ideia de que a importância da gente fazer o que você disse aí, né? Como é que a gente. O Paulo Freire é mesmo inesgotável, no sentido de que a gente vai buscando, e tem tanta coisa ainda para pesquisar, tanta coisa ainda para a gente conhecer. Eu costumo dizer isso de verdade, assim, parece que não vai ser na minha existência que eu vou conseguir fazer tudo que eu gostaria, né? Não dá tempo. E aqui, o Ricardo está aqui, inclusive, você falou das cátedras, o Ricardo é meu orientante de mestrado, ele está fazendo uma pesquisa para ver como que as cátedras no Brasil funcionam, como é que elas se organizam, como é que elas, enfim, e é um tanto de achados nisso, assim, não tem mesmo um modelo, não tem mesmo uma diretriz, por exemplo, comum, ou diretriz, claro, tem princípios que regem, mas formas de organização são das mais diversas. E soma com o que Carlos também está falando e você, dessa coisa da universidade, que é uma preocupação nossa do círculo, não é só na universidade, mas como eu estou na universidade, acho que é coerente olhar para onde eu estou, onde eu habito, onde é o meu lugar, né, de atuação, assim, na formação de professores, ver especialmente no curso de pedagogia, né, a nossa hipótese era de que nos cursos de pedagogia, pelo menos, a gente teria um número significativo de referências freirianas, de estudos freirianos, né? E a outra orientanda, que é a Karen, ela está mostrando, a gente está fazendo, claro, um recorte aqui nas federais mineiras, nós não podemos generalizar, mas nas federais mineiras, a grande surpresa, mais para ela, talvez, porque eu já tinha, talvez, a pulga atrás da orelha de achar que realmente isso não era, pelo menos, a forma como se desejaria que fosse, né? Então, são números baixíssimos quando são usados, quando tem como referência, né? E aí aquelas coisas, assim, os europeus estão disseminados de uma forma que quase nos assusta, mas ele não, né? Então, essas coisas têm sido para mim objeto de busca, de encontro, de mapear, de identificar, né, e tal. E aí, junto com isso, eu queria que a Letícia também levantou a mão, vamos ouvi-la aí da pergunta, mas é porque aí eu sou curiosa. Então, você terminou na sua formação em Química, eu queria que você continuasse, contasse para a gente até onde você se encontrou com o Paulo Freire. Letícia. Bom dia, gente. Bom dia, Sharon. Estou muito feliz com o nosso encontro, está sendo muito especial. Depois que eu li o texto, seu artigo, eu fiquei muito feliz, e aí já fui procurar mais referências suas, encontrei que você pesquisa também essa parte decolonial em Freire, né? Estabelece essa relação, e aí eu queria pedir se você podia comentar, sei que foge um pouco do assunto que vocês já estavam conversando, mas queria aproveitar essa oportunidade, que quero pesquisar isso agora no doutorado, sou orientando da professora Camila, e gostaria de saber mais de você. Obrigada. De nada, Letícia. Bom, realmente, Letícia, eu vou fazer as ponderações da tua pergunta por último, tá? Mas, bom, vou começar pelo Carlos aqui. Carlos, tu estava falando, eu fui anotando, né? Que é interessante, porque quando tu explica, né, melhor, no sentido assim, que tu identifica que os cristãos a que tu te refere são professores e professoras na escola. Ui, tá chovendo aqui, tá, gente? Levei um susto com outro. Se cair a internet, vocês já sabem, tá? Então, veja bem, quando eu mencionei, quando eu fiz alguma ponderação na tua primeira manifestação, Carlos, sobre o tema, eu refleti como sujeito coletivo, né? Não vejo os cristãos, a não ser os conservadores, né, indo em direção à escola. Quando tu coloca o elemento professores, a gente pode fazer uma leitura do indivíduo, a formação do indivíduo, da pessoa, em relação à sua fé,
e como isso impacta, como isso entra, como isso interfere. Não estou fazendo juízo de valor, porque isso não é o caso, né? Ou seja, oferecer uma qualidade para essa atuação profissional do professor e da professora católica na área de ciências sociais e humanas, né? E, Carlos, isso a tua pergunta é muito interessante e muito importante. Por exemplo, eu mencionei logo no início que aqui o Observatório da Educação do Campo, ele é coordenado pela universidade e as 2 escolas famílias agrícolas da região, né? E as escolas famílias agrícolas, na sua origem, elas são cristãs, mas não necessariamente setores progressistas da Igreja Católica, né? Há muita discussão dentro da educação do campo sobre essa relação do Estado e a Igreja e a educação, né? E incluindo o financiamento da educação. Bom, tem a ver com uma larga tradição de educação, da educação rural também, da pedagogia rural, etc. Não vou entrar aqui nos detalhes. Mas veja só, as 2 EFAs aqui da região do Vale do Rio Pardo, elas se autodeterminam como freirianas. Elas. E eu perguntei, porque como a gente pesquisa juntos e juntas, né? Eu tive a oportunidade de onde é que vem Freire, né? Para vocês, como é que se deu esse encontro? Pela nossa formação cristã, e veja, não pela formação católica, mas pela formação luterana. Então, Carlos, desde então, eu tenho preferido falar em cristianismo da libertação do que teologia da libertação, né? Para poder ampliar as contribuições dos cristãos e cristãs. Por isso, a minha escolha filosófica, epistemológica, também pelo Michel Lovy, que eu sei que o Freire era um leitor, né, desse marxismo aberto, e acho que isso o torna ainda mais interessante. Minha opinião, tá, Carlos? Essas são as minhas curiosidades. Logo eu que não sou cristã. Né? Então, eu acho muito, muito interessante. E concordo plenamente contigo, confirmo, né? Confirmamos como grupo de pesquisa que a bibliografia mais presente nas teses e dissertações são Pedagogia do Oprimido, Pedagogia da Autonomia e Educação com Prática da Liberdade. Tá? A qualidade da inserção dessas obras, eu acho que são poucas as teses e dissertações que fazem a leitura profunda dessas obras, especialmente da Pedagogia da Autonomia, certo? Então, assim, a gente olhou para essa presença metodológica, epistemológica, e acho que aí é uma questão bem importante para a gente pensar como a gente tem tratado o Freire, né, nas teses e dissertações. Então, acho que é uma questão em aberto. Paulo Freire é inesgotável, também acho que as perguntas são muitas, né? Camila, então, o que acontece comigo? Eu estava lá em Novo Hamburgo, estava na escola técnica, estava no movimento estudantil, fiz greve, conheci os sindicatos, as lideranças sindicais, e os sindicatos de Novo Hamburgo, eles mantêm uma escola que se chama Escola de Trabalhadores 8 de Março, que era uma escola de elevação de escolaridade de trabalhadores do setor do calçado. Então, era o sindicato dos sapateiros, sindicato da borracha, sindicato dos plásticos, sindicatos bancários, dos metalúrgicos, né? Que organizavam essa escola. Então, vou para a universidade, trabalhei algum tempo como técnica em química, então eu fazia as disciplinas básicas no turno da manhã, não estudava à noite, né, na universidade, fazia essas disciplinas básicas no turno da manhã, saía 1 hora antes da aula,
porque eu tinha que trabalhar como técnica em química para chegar, porque meu turno de trabalho eram 6 horas corridas, então eu trabalhava como química para a noite ir para a escola técnica, concluir o curso técnico em segurança do trabalho, né? Então, os anos iniciais da minha formação acadêmica foram assim, até a iniciação científica, mas, sobretudo, a Escola de Trabalhadores 8 de Março. Então, a minha relação com o ensino médio é que me leva para a escola, e é aí que o Freire e o Brandão entram na vida, né? E, claro, quando o Freire e o Brandão entram na vida, o Danilo está procurando uma bolsista de iniciação, e daí eu me candidatei, né? O professor Danilo Streck, me candidatei, olha, professor, a minha vida é desse jeito, eu gostaria de pesquisar também, se o senhor achar interessante. Daí foi aí que eu conheço Paulo Freire na prática, né? Bom, daí as minhas experiências na 8 de março foi com a organização de associações e cooperativas de trabalhadores desempregados, desempregadas também. Não eram só sapateiras que estavam na indústria, né? Mas eram também trabalhadores desempregados, o pessoal que vinha do oeste do Paraná para o Rio Grande do Sul para trabalhar no calçado, que daí não encontrava emprego formal, tinha que ter os ateliês em casa, né? Vocês podem imaginar que tinha bastante criança trabalhando em casa com a mãe, costurando, então eu fiquei alguns anos aí organizando trabalhadores e trabalhadoras das periferias dos municípios. Foi assim que encontrei Freire, na prática social, né, no trabalho de educação, que envolvia educação escolarizada, né, em alguma medida, educação não escolar, mas a relação com o trabalho. Então, foi isso, Camila, que aconteceu comigo. Daí, depois que eu engrenei na universidade, fui ficando, eu terminei mestrado, daí fiz um ano sabático, o Danilo ficou preocupado que eu não ia voltar mais, daí disse, professor, vou voltar, não se preocupe. Voltei, e daí teve a continuidade. Letícia, tem esse trabalho aqui, olha, que a gente fez, ele é singelo, que se chama Paulo Freire hoje em Abya-Yala, tá? Foi um mini curso do GTC de Educação Popular que eu, João Colares, professor Reinaldo Fleury, realizamos em 2019. E que eu participei. Carlos. Tá aqui, a Camila Volpato, que é uma companheira nossa de GT também, e eu fui da banca dela de mestrado, e a gente chamou ela para, junto desse projeto, que é coordenado pelo professor Tiago Ingracia, na Federal da Fronteira Sul, que, enfim, convidou, olha, vocês estão afim e podem se comprometer com um trabalho sobre Paulo Freire, né? Então, a gente escreveu a sistematização, Carlos, daquela atividade está aqui, né? Ou parte dela, pelo menos, e outras contribuições. E assim, Letícia, a ideia foi exatamente essa, a gente poder... Acho que vou aproveitar a deixa da Letícia para fazer um comentário que é algo que nos instigou também, né? Porque eu comecei falando isso, que Paulo Freire, ele o pensamento dele não surge do nada, né? E ele tampouco faz esse tipo de reivindicação. Acho que freirianos e freirianas, muitas vezes, fazem afirmações que ele não faria, que ele não fez e tampouco faria, né? Acho que essa questão é bem importante e séria para a gente que faz pesquisa, né? E isso aqui, fontes da pedagogia latino-americana. A pergunta era, antes do Freire, o que tem antes do Freire, né? A professora Adriana Puigros, que é uma historiadora da educação argentina, e o Gregório Weiber, também é um historiador da educação argentino, ambos com
distintos trabalhos, né? Mas que para a gente era referência. Era buscar o que acontecia na América Latina, o que aconteceu em termos de educação, no processo de emancipação e a formação das repúblicas latino-americanas, né? Só essa perguntinha que a gente fez no grupo. E para procurar essas raízes do Freire. Então, a gente foi olhando cada vez mais para trás. A gente olhou para frente, né? Ou seja, depois do Freire, ou com o Freire, quem está, e para trás, quem... Bom, o primeiro estudo que a gente fez chegou aqui... Bom, a gente chegou nos Guarani, porque os povos indígenas, os povos originários, mas em particular os Guarani, eles falam muito da importância de uma educação, eu vou usar o termo aqui, entre aspas, ao longo da vida, né, mas é a experiência, a observação e a repetição como forma de educação, mas a agência da escuta, né, no processo educativo, coisa que para a gente é muito difícil. A escuta comprometida, intersubjetiva, né? Então, a gente foi olhando para trás e foi olhando no Brasil, quem são as mulheres, que a gente foi levantando, né? Em Cuba, na época, meu mestrado foi sobre José Martí, né? Então, eu estudei a proposta, o que tinha em comum esses autores, né? Tinha o fato de que, para formar as repúblicas latino-americanas, junto com um projeto político de emancipação, era importante ter um projeto de educação. E essa compreensão de educação, ela não era homogênea, né? Tem algumas compreensões de educação aqui que afrontam a lógica liberal positivista, como é o caso de José Martí em Cuba. Embora ele possa ser considerado um liberal do ponto de vista político, mas não era um liberal comum para os padrões da acumulação do capital. Ele foi contemporâneo a Marx. O Marx morreu, ele escreveu uma carta dizendo que eles tinham diferenças, especialmente do que diz respeito ao ódio entre as classes, né? A luta entre, mas ele usava essa expressão, ódio entre as classes, mas que eles compactuavam de que o povo teria de ser o protagonista, né? E o motor da própria história. Esse é o Martí falando, né? E é o Martí falando que a filosofia e a educação de um tempo deve ser do próprio tempo, e não, ele está fazendo uma crítica à escolástica e à educação medieval. Ele está dizendo que a educação tem que ser moderna. E a educação moderna, para o Martí, não é a educação de saber ler, escrever e contar. É uma educação crítica, não bancária. Né? Então, a gente vai lendo o José Martí e vai lendo, mas isso foi o Freire, isso foi o Freire, isso foi o Freire, isso aqui é Freire, isso aqui é Freire. Né? E junto dele, a gente encontra um venezuelano que foi o professor do Simão Bolívar, né? Ou seja, o libertador da América, que é o Simão Rodrigues, com uma consigna bastante conhecida entre nós: inventamos ou erramos. Então, a professora Adriana Puigrosa, ela vai dizer, olha, em termos de programa educativo para a América Latina, existem 4, né? Como é que eu vou dizer? Existem 4 programas em matéria de educação, que é o programa conservador, que é o monopólio da educação pela igreja. Olha aí, ó, Carlos, talvez interesse a ti esse texto da Adriana, que ela é conservadora, né? E ela é pragmática do ponto de vista da proposta de educação que ela faz, né? É pragmática e, sobretudo, que o Estado não intervenha, né? E os setores populares devem receber uma educação, entre aspas, de menor categoria do que os outros setores privilegiados, né? Isso seria um. Um outro programa seria um programa liberal, que a gente encontrou fartamente aqui como referência nas fontes da pedagogia latino-americana, né? Que é uma perspectiva de educação que não apenas tem a sua base na Constituição das Repúblicas, mas como ela continua existindo no final do século XIX e entra no início do século XX e vai assumindo outras formas, né?
essa perspectiva de educação, ela tem como base um profundo pessimismo sobre as possibilidades de progresso a partir das classes populares. Então, essa perspectiva, ela vai permitir uma consolidação de uma educação dual, né? Então, ou seja, formar para mão de obra e formar dirigentes, né? E a gente sabe das implicações que isso concretamente tem. E ela, de um ponto de vista, vou citar aqui o Domingo Faustino Sarmiento, que é muito conhecida, a Argentina é muito conhecida pela sua relação com a educação, com os livros, com as suas bibliotecas, a sua qualidade, né, na educação, e ele foi bastante responsável por isso. Mas ele, por exemplo, ele achava que a gente que não era civilizada, né, e que deveriam ser colocadas às margens, como é o caso dos povos indígenas, os povos originários, a população comum e os gaúchos, né, ou seja, não só os trabalhadores do campo, mas, produtores, mas que os gaúchos, nesse sentido, os tropeiros, né, que esses não vão aprender mesmo, então não tem que ser educados. Então era uma perspectiva de educação bastante excludente para a consolidação de uma ideia de ser latino-americana, né? Uma nação latino-americana com características próprias, assim, era bastante contraditória. Ela fala também da continuidade disso no neoliberalismo, isso nós todos conhecemos muito bem, porque afinal de contas passamos pelas reformas, né, da educação, da universitária, agora ensino médio, ou seja, diminui a presença do Estado, precariza as relações de trabalho, para que, né, filosofia, história, sociologia? Acho que tem a ver com as perguntas também que vocês falaram, a importância da educação cidadã, não tem como. Quais são os limites de uma educação cidadã num sistema neoliberal? Ou qual é a força, a importância da educação cidadã também dentro do neoliberalismo, né? Então, para a gente problematizar aqui. E, por fim, que é onde eu quero chegar, Letícia, a tua pergunta, que é, veja só, nem tudo é terra arrasada, né? Tem uma perspectiva que é emancipadora. E essa é a do professor, que tem a raiz lá do professor Simão Bolívar, que é o Simão Rodrigues, que é essa perspectiva de que a educação tem que ser crítica, né? E que um sistema escolarizado latino-americano deve se constituir dos povos, dos esfarrapados, esfarrapadas, ou a famosa frase de Che Guevara, que a universidade se pinte de povo, né? Então, essas ideias que o Che e o Fidel encontram no Martí, estava também no Simão Rodrigues. Então, essa ideia de história coletiva, de sujeito coletivo, ela é muito importante. Então, a educação popular, Paulo Freire, né, vem dessas heranças que, Letícia, a gente continuou nossa pesquisa, então, como heranças descoloniais. Né? A gente foi mais atrás ainda, a gente foi lá nos povos originários, com os astecas, com os maias, com o Sumac Calçai, né, dos povos andinos, incluindo o Equador, Bolívia, né, e tem uma personagem muito interessante que eu e o Danilo estudamos, que é o Felipe Pomo de Ayala, peruano, né, que vive conflito em ser colonizado e, ao mesmo tempo, querer a libertação, denunciava a exploração dos povos indígenas pelos colonizadores, mas, ao mesmo tempo, dizia, não tem remédio. É assim mesmo, não tem remédio. Então, a gente foi procurando essas alternativas pedagógicas existentes na América Latina, mas que nós perdemos o fio da história, a condução da história, né? Por isso que a gente tem que agarrar com as nossas próprias mãos a história para melhor conhecê-la. E aí que a gente, então, faz isso, Letícia. Inclusive, eu dou uma disciplina a partir de outubro, que a gente faz esse estudo sobre a relação entre Paulo Freire e os estudos decoloniais, porque tão poucos estudos decoloniais surgem do nada. A gente vai ler Paulo Freire, eu me incomodo com algumas autores e autoras decoloniais que desconsideram essas heranças anteriores, né? Daí, Carlos, junto com o João Colares, a gente faz uma árvore genealógica aí
dos estudos decoloniais para dizer os diferentes troncos, claro que não sozinhos, mas a gente vai com o Marco Raul Mejía, com o Oscar Hara, né? Entender, compreender assim, que o Freire nunca esteve sozinho, mas tampouco a gente pode pensar numa pedagogia decolonial sem o Freire, né? Eu lembro dessa cronologia lá na UF. Exatamente, a gente fez ela. A gente fez ela, isso. É isso, desculpe, foi longa a fala, né? Mas é que vocês fizeram perguntas bem difíceis. Sharon, eu queria só compartilhar que naquele momento eu apresentei um trabalho, era o meu primeiro trabalho em evento, né, a título de pós-graduando, né? Então, e o Danilo estava presente. O Danilo era uma das minhas fontes, né? Inclusive, eu cheguei a convidá-lo para a minha banca, mas aí ele estava num compromisso. Eu defendi em fevereiro, e ele era um período de férias, e ele muito gentilmente falou, olha, a gente continua dialogando, conta comigo, mas sugeriu convidar uma outra pessoa, e eu super entendi, né? E o Danilo falou assim, o Danilo ressaltou, porque eu trazia justamente um pouco dessa discussão, de, a partir da minha prática, compreender a questões políticas, questões metodológicas, né, e desse meu encontro com Freire. E o Danilo falou assim, isso é muito importante a gente perceber essa refletir e teorizar a prática para poder, como se fosse assim, entrar nesse contexto de disputa que é o contexto da academia. Isso, para mim, ficou marcado, porque até então a minha história de um garoto que estudou na roça, 36 quilômetros da cidade, que teve que interromper o estudo porque só tinha até a 4ª série, que pôde concluir o primeiro grau através de um supletivo, que tinha que se deslocar, na época das chuvas, 42 quilômetros de bicicleta para poder fazer uma prova, né? Eu falava, isso não tem importância nenhuma, ao contrário, para mim era motivo de vergonha, eu tinha vergonha dessa parte da minha história, porque em alguns momentos eu senti como se fosse assim, mas esse garoto que fez supletivo, ele não sabe, ele não tem a mesma a capacidade de acompanhar a turma no ensino regular, por exemplo, no ensino médio. Sabe? O mesmo acontece quando chega na faculdade, que você se apresenta, que você diz que fez supletivo, e aí eu faço também depois um paralelo, por exemplo, com a EJA, do quanto a gente é desacreditado por ter passado por essas etapas. E como a história de vida, como as leituras de mundo, como o Freire coloca, é que a gente vivenciou, não são levadas em consideração. Então, essa ideia do Danilo de refletir a prática, que depois eu fui perceber que tinha muita relação também com o que eu estava trabalhando com Freire, né? De teorizar a prática para estar nesse contexto de disputa de conhecimento, foi fundamental. Joia, Carlos. Alguém levantou a mão? Não, né? Carlos, é que eu te fiz aí pelo WhatsApp o convite para você fazer um poema para a gente encerrar aqui, um dos, viu, Sharon? Porque o Carlos, ele é cheio de poesia. É o nosso poeta aqui, mas eu não tinha combinado isso com ele, então não sei se ele vai poder fazer esse, que a gente podia caminhar para o encerramento, a gente termina 11 horas, já até avançamos um pouquinho, mas para te dizer que, e aí volta a palavra para você, claro, mas que para mim, especialmente, eu ficaria talvez o sábado inteiro, assim, com essas prosas, e encontrando, e mais uma vez, o respeito, eu realmente gosto muito quando eu encontro alguém que eu vejo que a gente pode estar junto em vários espaços e momentos, no sentido de trocar, de compartilhar, de aprender com você, né, nessa trajetória, e na seriedade do trabalho que vocês também fazem, da forma como eu, de verdade, humildemente, vejo de ver, de trabalhar, de estar com Paulo Freire, né? Que eu acho que é isso que a gente tem que fazer, não minimizá-lo, não romantizá-lo, não colocar num lugar que não é de um ser humano, mas que tem uma contribuição importante a dar
no campo da educação, e ainda muito a se revelar daquilo que é o legado. A gente não falou aqui, mas eu quero fazer questão de também mencionar esses espaços que nós temos já de acervo disso, né? O próprio acervo, referência do Instituto Paulo Freire, o memorial que foi criado pelo Anderson também, tudo isso é um material gigante, que dá para fazer ali um tanto de outras leituras do Paulo Freire comunicativo, do Paulo Freire, desculpem, mas é porque a minha semana passada, a nossa aula de princípios éticos foi Paulo Freire o machista, com todo respeito, mas não tem jeito, como é que vive naquele contexto, naquela situação e não se faz. Então, é isso, assim, como é que a gente vai buscando um tanto de curiosidades, né? Perguntas, problematizações, mas que isso, em nenhuma medida, tem uma desqualificação do seu legado e da sua contribuição para o campo da educação. Então, humanizá-la é importante também, né, para a gente não cair nessa ideia dos mitos e dos endeusamentos enfim. Então, eu quero te agradecer do fundo do meu coração. Eu sei que você tem uma agenda super lotada, complicada, mas estar aqui com a gente foi, para nós, uma presença de muita honra, de muito respeito, e agradeço demais a nossa possibilidade de diálogo, e eu espero que aqui seja o começo de outras tantas possibilidades que a gente possa criar juntas. Vai ser possível, Carlos? Que aí depois... Eu saí correndo para pegar meu drive, porque eu escrevo, mas eu não decoro meus poemas, tá? Eu tinha pensado inicialmente em ler o que eu fiz aqui no Círculo, né, que está, inclusive, publicado na revista do Café com Paulo Freire, mas aí depois, com essa sua fala, agora eu escolhi um outro, mudei de ideia. Eu intitulei Lições, Ensinamentos e Protagonismo dos Movimentos Sociais, que diz o seguinte: eu sonho com inúmeras marchas, certa vez Freire falou, a marcha dos oprimidos nesse Brasil sofredor, que luta contra as injustiças frente ao poder opressor. São as marchas pela vida, contra a fome, que é o mal, hoje, na época era da pandemia, tá? Então, hoje contra a pandemia, um pandemônio desigual, entre tantas outras marchas nesse esperançar nacional. Uma esperança que se move na luta, na ação coletiva, que se indigna com o fogo que queima matando a vida. Se a natureza falece, nos faltará até comida. Com isso, os movimentos têm muito a nos ensinar. Como nos disse Arroio, a educação reeducar. Miremos no seu exemplo, façamos novas cirandas, juntos vamos cirandar. Professores e estudantes marchando pela educação, trabalhadores do campo, por terra, trabalho e pão. É hora de toda a gente se unir, vencer as correntes e assumir-se cidadão. Na luta do sem-teto, do indígena LGBT mulher, a marcha do povo sofrido que nunca perde a fé, embora às vezes desanime, na força do coletivo se anima e mantém-se de pé. Essa é a maior lição que podemos aprender, que a resistência é ação e na luta contra o poder é preciso se movimentar para o margaridal florescer. Com a Marcha das Margaridas, eu findo esse poema numa saudação às mulheres e à sua luta ferrenha, ao seu constante movimento, à vida nos movimentos, ao seu protagonismo e ação. Sigamos o seu exemplo e o seu engajamento, as questões sociais, por isso preste atenção, que para mudar a nação do jeito que a gente quer, já disse um outro poeta, é preciso ser aguerrida, a exemplo do ser mulher. É isso, eu precisava de uma revisão, mas eu peguei... Uau, Lindo, Carlos, obrigada. Eu fiquei até emocionada, gente, eu estou começando a ficar emocionada com as coisas, assim, obrigada. Lindo, lindo, lindo. Acho que esse eu não conhecia. Sharon, então passo a palavra para você também fazer suas palavras de despedida, mais uma vez agradecendo sinceramente. Nossa, eu me sinto muito lisonjeada pela recepção, acolhida que vocês me deram nessa manhã, as palavras da Camila e as manifestações de vocês, né? Eu também só tenho a agradecer porque esses encontros, eles
colocam a gente a refletir, porque toda vez que a gente tem a possibilidade de falar de um trabalho em grupo, como a gente realiza, é voltar às nossas lembranças, né? Retomar algumas das memórias dos processos, mas também a gente fazer uma ressignificação, tanto da experiência quanto de reencontro com o próprio Freire, né? Então, agradeço demais vocês e queria falar o seguinte, né? Porque eu comentei lá no início sobre ciência, a busca por uma ciência própria. Uma orientanda, ela defendeu agora, já é mestra em educação, ela conclui que, enfim, a origem dela, para vocês entenderem, vem das relações internacionais. Então, ela chegou numa caracterização de integração popular latino-americana, tá? E o Freire é a base para essa integração popular latino-americana. E ela vai dizer que essa ciência presente numa integração popular latino-americana é feita de solidariedade subalterna, entre subalternos, e cumplicidade subversiva. E eu acho que espaços como esses inspiram a gente a ter essa solidariedade entre nós, que nos reconhecemos como tal, e reconhecer-se como tal não significa não ser agente, né, sujeito da própria história, ao contrário, senão nós não nos reconheceríamos como tal, e cúmplices também, né, de uma ciência própria, uma ciência popular que subverta a lógica, né, tradicional de ciência que não implica necessariamente um compromisso com o povo. Eu acho que é isso, acho que a canção dos guris lá, essa relação com o povo é muito importante. Então, estou muito grata de estar nesse espaço com vocês. E, Camila, o nosso último encontro do ano com café, né? Vai ser com o professor João Colares, Letícia, sobre essa questão da conquista. Na revisão do dicionário Paulo Freire, eu escrevi sobre a conquista, né? E Paulo Freire já, a partir com essa caminhada aí, Carlos, né, da decolonialidade. Então, fica o convite para todo mundo em novembro, não lembro qual data, Camila, mas daí a gente vai compartilhando, né? Mas vai ser muito bom. Tem agora terça, né? Eu também não... 29, né? Agora terça-feira é a última terça-feira do mês, né? Do mês, isso mesmo. Isso, é porque essa agora é com o Sênio, e depois as duas próximas é a Sharon que vai coordenar, assim, então, acho que né, outubro e novembro, não é, Sharon? É novembro, porque outubro a gente vai ter na PED, né? É verdade. Vai ser novembro. Vai ser 28 de novembro. E o Sênio foi orientando do Danilo, viu, gente? Um doutorado. Eu não sabia. Eu estava na iniciação científica quando o Cênio estava no doutorado. Se vocês perguntarem para ele vai dar risada. Vai se divertir. Camila, eu queria só pedir uma licença para fazer um convite que eu já fiz lá no grupo, mas refazê-lo aqui. Quinta-feira nós teremos o Café Paulo Freire PUC Rio, das 15 às 17 horas, será híbrido via Zoom, né, e presencial, obviamente, lá na PUC, e nós contaremos com a presença da professora Ivanilde Apoloceno, né, que vai falar um pouco da pesquisa numa perspectiva freiriana. Então, mais próximo eu coloco o link lá, o convite com o link novamente para acessar, porque no convite vem lá com ID e senha, né, mas quem não tem para entrar, para pegar o link fica mais difícil. Então, na quarta-feira eu coloco lá e, enfim, convidadas, porque só tem mulher, eu acho que só estou eu de homem aqui, né? Muito bem acompanhado. Isso. Obrigada, gente. Então, um beijo em cada uma de vocês. Obrigada, Sharon, mais uma vez. Até agora a gente também se encontra em novembro, porque outubro, vocês sabem que foi um mês que parece que combinou todos os eventos do planeta em outubro, então nós não teremos o nosso encontro, mas em novembro retomamos. Um abraço carinhoso em cada uma. Sharon, mais uma vez, muito obrigada. Beijo. Quem quiser ligar a câmera para a gente tirar uma foto, obrigada. Camila, acabei de ver a Dilson, não estava vendo aqui na janelinha, mas no sol não. Carlos, envia para mim, por favor, o link para participar com a prof. Ivanilde, se der, eu entro. Tá jóia, então.
Tá? Botei meu e-mail ali, mas a Camila tem meu WhatsApp também, pode compartilhar com vocês. Eu acho que a Maria Inês também tem o teu contato, eu posso, de repente, pedir para ela, né? Tem, e um beijo para ela também. Tá joia. Beijos, gente, beijos. Vou parar aqui a Beijo. gravação agora. Um bom final de semana para todos. Para vocês Até. também.